apertar. Bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Tudo certo? Oh, coisa boa! Sejam todos muito bem-vindos a Cristais de Gramado, uma das poucas fábricas de cristal por ano aberta ao público no mundo. Eu me chamo Rafael e hoje, junto com o mestre Luciano, mestre Aldenir e o nosso artesão Vinícius, nós vamos acompanhar vocês nessa viagem onde juntos nós vamos descobrir alguns segredos do mundo do vidro artístico. Vocês viram que o nosso mestre mergulhou essa peça dentro de uma forma, né? E essa peça ficou com todas as marcações de dentro dessa forma. Ele vai agora acelerar o processo de resfriamento, pode ser em temperatura ambiente ou com jato de ar. Vai mergulhar essa peça dentro do forno, adicionando mais uma camada de cristal, e aquelas bolhezinhas dentro do vidro, do cristal, vai ganhar vida. O que vocês vão ver aqui hoje é o mesmo método utilizado por séculos. Posso levar ela para eles? O que vocês vão ver aqui hoje é o mesmo método utilizado por séculos para essa produção encantadora e que é mantida viva em Murano, na Itália, em Corning, nos Estados Unidos, na Suécia e em algumas outras fábricas ao redor do mundo. Está sentindo o calor na peça? A organização do nosso trabalho é sempre a mesma. São divididos nesses ambientes que são denominados por praças, como aqui no nosso ateliê, sempre com um mestre e um artesão, onde são produzidas todas as peças de cristal que logo mais vocês irão encontrar. O mundo do vidro e do cristal ele é cheio de curiosidades e descobertas, e eu faço questão de revelar algumas delas para vocês. O tom alaranjado que vocês observam na coloração desse vaso, ou na próxima camada de cristal lá, ó, esse tom alaranjado, ele é um tom de incandescência em virtude da alta temperatura do cristal, pois a alta temperatura do cristal, ele influencia 100% no modo como vemos a cor. A coloração desse vaso, por exemplo, ou daquele outro vaso, só poderá ser visto nitidamente na manhã seguinte, após o resfriamento completo do cristal. O cristal ele é um material líquido, vivo, semelhante ao mel, que pode ser montado e surpreender vocês em cada peça. Essa peça do nosso mestre Aldenir, essa peça que se inicia aqui com o nosso mestre Luciano, no interior do nosso showroom, nós temos mais de 2.000 metros quadrados de puro cristal por ano. São todas peças únicas, já que todo esse trabalho com cristal aqui é feito manualmente. Sendo assim, impossível a produção de peças exatamente iguais, mas com semelhança. Quando o objetivo for produzir peças exatamente iguais, utilizam-se máquinas prensadoras, o que já não é o nosso caso. Para o manuseio das peças com as mãos, nossos mestres e artesãos utilizam essas várias camadas de jornal umedecidos com água para dar a forma desejada na peça e só assim então não deixar com que o calor do cristal passe para as mãos do artesão. Mas o que vocês acham que aconteceria se eu tocasse nessa belíssima peça com uma folha de papel simples? Uma salva de palmas para o nosso mestre, né? Para os nossos mestres. Olha isso aqui que incrível. O calor emitido pelo cristal, ele é o suficiente para causar aqui na nossa fábrica um enorme acidente. Logo depois eu vou contar para vocês todo o procedimento que ocorre com as peças após estarem prontas, tá? Por isso, nós temos que estar sempre atentos e presentes 100% do tempo, algo um pouco difícil para a maioria das pessoas hoje em dia, já que aqui na nossa fábrica nós não podemos trabalhar com o celular nas mãos, sem WhatsApp, sem fotos para nós. Mas para vocês está tudo liberado, viu? Podem filmar, fotografar, marquem nossas redes sociais, suas fotos, vídeos, é de muito agrado. Lembram das bolhas que eu falei para vocês que ia ganhar fibras? Vou mostrar para vocês. Um minutinho. Seguimos mais adiante com uma pergunta que não quer calar.
Olha as folhas, está vendo? Alguém de vocês saberia me dizer qual é a diferença entre o vidro e o cristal? Provavelmente vocês vieram aqui para descobrir, não é isso? Eu vou contar para vocês. A produção do vidro e do cristal é basicamente a mesma. Consiste em fundir a uma temperatura de 1480 graus uma mistura de areia sílica e mais 5 componentes químicos. Mas existe sim uma diferença, e essa diferença ela está na escolha da formulação, a formulação dos 5 componentes químicos. Digamos que seria a receita do nosso bolo. Como nós apenas fabricamos cristal aqui, nós utilizamos somente componentes de alta pureza e alta nobreza. Já essa nossa mistura de cristal líquido, ela é diferente para cada ateliê e cada fábrica. Muitos desses nossos componentes eles podem até se repetir, porém o percentual para a fabricação de cada peça e cada produto que vocês irão encontrar é um segredo guardado a 7 chaves pelos mestres de cada ateliê. Esses mesmos segredos fazem com que muitas fábricas de cristal não abram suas portas à visitação, pois os nossos vidreiros no passado eles foram perseguidos e considerados alquimistas por não querer revelar segredos. Afinal, dividir segredos não faz parte da história do cristal, e esses segredos eu infelizmente não vou poder revelar para vocês, mas também não se preocupem. Logo mais adiante vocês terão uma oportunidade maravilhosa de ver de perto o resultado aqui, ó, da nossa mistura única nas peças da Cristais de Gramado. Lembra que eu comentei com vocês lá no começo que o mundo do vidro e do cristal é cheio de curiosidades e descobertas? Existem muitas ciências também, e eu vou contar para vocês uma breve história. Tudo começa com uma gota de cristal líquido sendo resfriada rapidamente ao entrar em contato com a água. Esse é o ponto de início para a produção do vidro temperado. O nome dessa gota é gota de Rupert. O nome vem de um príncipe alemão que tomou conhecimento desse processo lá em 1660, e ele presenteou o rei Charles II da Inglaterra atual na época, este objeto que acabou sendo desejado por muitas cortes. O mesmo rei a submeteu a estudos que trouxeram hoje a diversos avanços de resistência e maleabilidade de materiais, inclusive as telas dos celulares, os para-brisas dos carros. Estudos sobre vidro temperado foi tanto que nós chegamos a vidros blindados, tudo por causa dessa gota. Trabalho de escola, hein? Mas eu vou mostrar para vocês o que eu posso fazer com essa gota em um simples toque. Se tiverem a oportunidade de pesquisar sobre o príncipe Rupert, irão descobrir que ele utilizava essa gota como uma arma, já que é como se fosse a pressão e a explosão de um tiro de pólvora. No caso aqui é cristal extremamente cortante. Por isso eu fiz questão de separar um vídeo para vocês lá no nosso telão de câmera lenta. O resfriamento da gota vai entrar em contato com a água, os pontos de tensões sendo criados por esse mesmo resfriamento em alta velocidade de fora para dentro, e logo após ela sendo partida em milhares e milhares de pedaços. Aqueles amigos de trabalho que desconcentram a gente na hora que a gente está falando alguma coisa séria. Incrível, né? Aqui nós vimos um processo de produção milenar que possui evolução, chegamos a peças como essas, ó. Inclusive, pessoal, essa árvore aqui, nós temos uma similar a essa na frente da igreja de Gramado, uma árvore verde assim. Em uma ação conjunta com a comunidade gramadense, a gente conseguiu mais de 10 mil garrafas e produzir esse tipo de árvore. Olha essa peça do nosso mestre Luciano, uma salva de palmas para o nosso treinamento. Incrível, né? Quase 200 anos de vida e está aí produzindo peças. Incrível, né? É um jovem, cara, é um jovem. Tá louco. O cara nunca vai chegar nos 60 anos assim, ó. Nunca aqui, ó. Demais, né? A Cristais de Gramado se especializou em gerar experiências. E hoje você tem uma oportunidade maravilhosa de serem um artesão ou artesã da sua própria peça. Imagina só, um vaso similar a esse com suas marcações e a coloração desejada. Consulte depois com os nossos vendedores ou comigo após a apresentação e eu lhes darei as demais informações. Logo o nosso mestre vai ter que pontelar essa peça, né? Transferir ela de uma cana para outra para poder fazer o acabamento desejado na parte de cima. Aldemir, essa peça vai ser uma escultura ou um vaso?
Escultura, acompanha a finalização dessa escultura. Eu vou até atrasar a apresentação. Vamos à parte técnica. Essa barra de ferro que o nosso mestre manuseia o cristal na ponta, ela se chama cana. A cana revolucionou o processo de trabalho com cristal. No surgimento do vidro no deserto do Egito, os antigos italianos, caminhadores do Egito, eles utilizavam essas barras de ferro para poder manusear esse líquido brilhoso e pastoso na beirada das figueiras. Naquela época eles conseguiam dar vidas a pratos e copos. Sem a cana nós não chegaríamos a lugar algum. A cana da vida é centro de mesas, abajus, garrafas, luminárias, esculturas, champanheiras, joias de mesas, esferas, saboneteiras, cinzeiros, fruteiras, ânforas, entre outras peças que vocês irão encontrar. Dentro do nosso forno de fusão, a 1480 graus, nós temos aqui dentro cristal líquido pastoso, o suficiente para trabalhar o dia inteiro. 400 litros de cristal, líquido e transparente. A coloração, a gente adiciona aqui nesses compartimentos. Aqui nós temos óxidos em formas de pó, cada óxido com a coloração desejada. Provavelmente vocês devem estar se imaginando como é o cristal aqui dentro do nosso forno, né? Eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos 400 litros de cristal, como eu já disse, líquido e transparente. O processo de trabalho com a cana é o mesmo desde o surgimento, né? A colheita do cristal aqui dentro do forno, a solidificação com as folhas de jornal umedecidas com água ou jato de ar. O nosso artesão está preparando ali um pontel, né? Ele vai pontelar aquela escultura para poder finalizar a parte de cima. Olha essa produção que incrível. Aqui eu vou fazer uma bola para vocês entenderem como é que é o cristal. Vai sair uma bolinha ali. Já sai. Todas as peças produzidas aqui pelos nossos mestres, sem exceção, não podem de maneira alguma permanecer em temperatura ambiente. Está me enganando, cristal? Está indo uma bolinhazinha bem pequenininha, né? Agora, ó. Tem que equilibrar como é que sopra. Todas as peças produzidas aqui pelos nossos mestres, sem exceção, não podem de maneira alguma permanecer em temperatura ambiente por mais que 5 a 7 minutos após estarem prontas. Essas peças elas podem entrar em choque térmico devido à alta temperatura do cristal e às tensões de encontro à temperatura ambiente. Essas peças acabam entrando em choque térmico devido à alta temperatura do cristal e às tensões de encontro à temperatura ambiente. Por isso, nós temos aquele forno ali onde vocês viram o nosso mestre guardando a peça, e temos aquele outro ali também fechado, que se chamam têmpera e também são conhecidos como acha. As têmperas estão numa temperatura controlada de 480 graus até o final da tarde. Às 18 horas nós vamos desligar as têmperas, onde gradativamente toda a nossa produção do dia de hoje, durante a noite, ela vai enfrentar uma curva de resfriamento natural até a manhã seguinte. Amanhã de manhã, quando nós chegarmos aqui na nossa fábrica, nós vamos retirar todas as peças de dentro das têmperas e vamos trazê-las aqui para o lado direito de vocês, ó, no setor de lapidação. Ali no setor de lapidação, essas peças irão ser cortadas, lixadas e polidas com o mesmo cuidado e carinho especial que temos aqui na hora de produzir, lá na hora de finalizar, para que só assim então essas peças estejam prontas à venda dentro do nosso showroom. Já é consenso entre arquitetos e decoradores do requinte da beleza única que uma peça de cristal murano concede ao ambiente. Meus amigos e minhas amigas, alguém de vocês tem alguma dúvida que eu possa esclarecer? Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, minha amiga. Obrigado. Bem-vindo, mestre. Bem-vindo.
tudo muito legal.